Mas eles não vão filmar. Vai fugir? Sabe aqui, acho que vai dar muito. Tá bom assim? Tá bom pra todo mundo? Vai, Davi, entra aí. Vai, Davi, faz. Podemos começar? Podemos começar? Só um pouquinho, tá na frente das câmeras aqui, celular. Vamos baixar o celular aí, tem que baixar o celular aí, hein? Companheiros, então a presidenta Dilma e a presidenta do PT, Gleisi, visitaram o presidente Lula. A presidenta Dilma teve que sair por causa do voo. Então a presidenta Gleisi do PT vai falar então como é que foi a visita. Primeiro dizer que a presidenta deixou um abraço aí a todos os companheiros, companheiras da vigília. Ela gostaria de estar junto, mas como a Neudi falou, o voo era 6h30, já saiu muito atrasada. Vamos ver se ela consegue pegar o avião. Ela tinha exames amanhã cedo em Porto Alegre. Foi uma visita muito importante, muito boa. A gente estava já com saudades do presidente. Ele está muito bem. Bem disposto fisicamente, bem disposto politicamente. Conversamos muito sobre a situação atual do Brasil e a orientação principal dele é que a gente defenda os direitos do povo. Ele disse: nós já governamos esse país, sabemos das necessidades que o Brasil tem, já fizemos projetos e ações em benefício da população. O que nós temos que fazer não é comprar brigas, bater boca, é sim defender os direitos do povo. Falar do nosso legado e falar daquilo que nós construímos durante 13 anos no Brasil e mostrar com dados concretos o que precisa ser feito para melhorar a vida da população. O povo precisa de emprego, o povo precisa de salário, o povo precisa de renda. É isso que está preocupando as pessoas. O Brasil precisa retomar o seu desenvolvimento, precisa de uma política consistente de crédito, uma política consistente de desenvolvimento da sua indústria. É sobre isso que nós temos que nos preocupar. E vocês, aí diz para mim, que estão no Congresso Nacional, precisam estar com as nossas bancadas posicionadas para analisar todas as propostas que vão ao Congresso, fazer um debate consistente e propor alternativas. Avaliar o cenário internacional, avaliar como o país está posicionado e saber que nós vamos ser, sim, a voz da população brasileira na defesa dos seus interesses. Nós temos uma votação expressiva, são 47 milhões de pessoas que depositaram o voto em Fernando Haddad e esperam que nós façamos essa defesa. Então o presidente está muito lúcido sobre o papel que nós temos que ter e sobre o posicionamento que o PT, que a oposição tem que ter nesse cenário no Brasil. Senadora, tem alguma medida em especial desses 3 dias de governo Bolsonaro que chame mais atenção, que preocupe mais o PT, o próprio presidente Lula? Eu acho que uma das mais preocupantes foi a questão do salário mínimo, em que se tinha uma oportunidade de fato, dar o aumento que estava no orçamento e houve um recuo. Depois, a medida provisória sobre a reestruturação administrativa. A questão da FUNAI é muito preocupante, você deixar um órgão como a FUNAI submetido ao Ministério da Agricultura, portanto, a proteção das terras indígenas, dos índios, fica muito vulnerável. A questão da agricultura familiar, e aí eu falo também muito em razão do estado do Paraná, que é um estado que tem uma agricultura familiar forte, ou seja, nós não tivemos nessa medida nenhuma atenção especial, assim como para a questão da reforma agrária. A política de direitos humanos, aí contemplada a questão das mulheres, população LGBT, população negra também, foi retirada da estrutura dos ministérios, das secretarias que eram disponibilizadas para essas populações e que faziam uma luta afirmativa tão necessária num Brasil que traz tanto preconceito e tanto retrocesso ainda em relação a essas pessoas, né? E agora, obviamente, que nós estamos com a atenção voltada às medidas da política econômica. Nós não temos nenhuma concretude nisso, nós não sabemos o que vai ser feito na reforma da Previdência, nós não sabemos o que vai ser feito em termos de medidas de geração de emprego, medidas tributárias. O governo tem um discurso absolutamente vazio, ideológico, está levando a ideologia para o centro do Palácio do Planalto e não diz a que veio. E declarações, por exemplo, do ministro Onyx Lorenzoni, que diz que vai despetizar o governo, aquela exoneração de comissionados, né, a questão de libertar o Brasil do socialismo. Como que o senhor encara isso? Isso tudo é retórica e discurso de palanque. Eu quero saber como é que eles vão governar para o povo brasileiro.
O que eles têm que dizer é quais são as medidas que nós vamos fazer para gerar emprego e melhorar a renda do povo brasileiro. Até agora não disseram nada sobre isso. Não sei se saíram as 50 medidas que eles iam anunciar hoje, depois da reunião ministerial. Mas não disseram como vão gerar emprego, não disseram como vão melhorar a renda, não disseram como vão posicionar o Brasil para fazer um melhor desenvolvimento. Então não adianta ficar fazendo discursos verborrágicos contra um inimigo que eles estão criando. Eles ganharam a eleição e vão fazer o que com o Brasil? Vão continuar brigando com o PT? Tem alguma área prioritária que o presidente tenha falado, olha, nessa área acho que a gente vai concentrar esforços? Não, o presidente está muito preocupado com a economia e com as políticas sociais, que são o cerne do desenvolvimento de um país e da vida de um povo. Porque dependendo das medidas no âmbito da economia, você inclui as pessoas ou não no mercado de trabalho, no mercado de consumo, na renda. Hoje nós temos mais de 12 milhões de desempregados. A renda caiu, o salário mínimo que poderia ter uma oportunidade de ser melhor reajustado, ele reduziu. Nós falamos de R$ 8. R$ 8 dá para comprar pão 3 dias. Mas dá para comprar real, quantos litros de leite? Um aumento real sem considerar o que tinha que ser reposto pelos aumentos não reais dados no passado. R$ 1,79, se eu não me engano, era dessa recomposição. E foi um aumento real baseado numa inflação até novembro. A lei do salário mínimo fala 12 meses do ano anterior. Então nós tínhamos que considerar e fazer a previsão da inflação de dezembro. Foi assim que a gente sempre fez os reajustes dos salários mínimos, com a previsão do ano cheio. E depois você compensa no reajuste do ano seguinte, para maior ou para menor. Então ele teve uma oportunidade de mostrar à nação que podia dar aos mais pobres. Eu espero dar mais renda aos mais pobres. Eu espero que o Congresso Nacional tenha dignidade de corrigir isso. Nós apresentamos um projeto de decreto legislativo para assustar o decreto apresentado pelo Jair Bolsonaro, e o Congresso Nacional, que deu 16% de reajuste ao Judiciário, tem a oportunidade agora de mostrar que não vai tirar do pobre para tentar fazer equilíbrio fiscal. Senadora, a Vigília teve uma atividade de final de ano que reuniu mais de 2.000 pessoas. O presidente Lula ouviu? Ouviu, pediu para agradecer, soube que teve bastante gente aqui, ficou emocionado. Falamos para ele da faixa de 60 metros que foi estendida aqui na rua, falamos para ele das luzes na vigília, ele escutou os discursos, depois recebeu a filmagem também da leitura da carta, ele escutou as orações, pediu para agradecer muito. Ele disse que isso que mantém ele firme ali, porque sabe que tem gente junto com ele. Ele assistiu a posse pela TV? Não perguntei para ele se ele assistiu a posse. A gente tinha tanta coisa para falar que eu perguntei para ele sobre como ele estava achando esse momento, as posições do PT, como que ele estava encarando, e ele orientou no sentido que eu falei aqui para vocês no início. Quais os primeiros encaminhamentos que vocês agora na Câmara vão tomar com relação a essas medidas e que o Bolsonaro já fez de ontem para hoje? A primeira foi esse decreto legislativo sustando o decreto que ele fez de redução do salário mínimo em relação ao que o Congresso aprovou. Nós já fizemos uma avaliação crítica da medida provisória sobre todos os pontos que nós consideramos ruins e, obviamente, que vamos apresentar emendas recompondo o que nós achamos que é importante. E estamos esperando agora as próximas medidas. Nós estamos preparados com a nossa assessoria da bancada do Senado, da Câmara. Dia 14 nós temos uma reunião com essas assessorias, com os líderes da bancada, também com a Fundação Perseu Abramo e com o Instituto Lula, para organizar as nossas respostas às ações que vão ser apresentadas. Muito bem, gente. Muito obrigada. Obrigada. Falou, obrigada, gente. Aê, Lula, vai, Corinthians! Vamos abrir aí para a senadora descer, por favor? Abre aí, companheiro. Pode abrir. Vamos abrir aqui no